O milagre que mudou a vida de Renato, da escuridão à luz na Igreja Universal. Renato sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele tinha uma pequena oficina mecânica no bairro de Vila Matilde, em São Paulo, onde consertava carros há mais de 15 anos. Casado com Ana, pai de 2 filhos, Pedro, de 10 anos, e Maria, de 6, ele era o tipo de pessoa que nunca faltava com um sorriso, mesmo quando as contas apertavam. Mas, em 2022, tudo começou a desmoronar. Primeiro, veio a dívida. O empréstimo que havia feito para comprar equipamentos novos se tornou uma bola de neve. Os juros subiram, os clientes diminuíram, e o que era para ser um investimento virou um pesadelo. Renato passou a dormir mal, acordando suado no meio da noite, o coração acelerado. Depois, veio a notícia que o abalou de vez. O médico diagnosticou uma úlcera nervosa e alertou que, se não tomasse cuidado, poderia evoluir para algo mais grave. Você está com o estresse nas alturas, Renato. Precisa parar, disse o médico. Mas como parar quando as contas não param de chegar? Foi então que a depressão bateu à porta. Não era apenas tristeza, era um vazio que o engolia por dentro. Renato perdeu o apetite, evitava olhar nos olhos da família, e as lágrimas vinham sem aviso, principalmente quando estava sozinho na oficina, olhando para as paredes descascadas e as contas empilhadas. Ana, desesperada, tentava animá-lo. A gente vai dar a volta por cima, amor. Deus não nos abandonou. Mas Renato já não acreditava mais em nada. Até que, numa tarde de quarta-feira, quando ele estava sentado no banco da praça perto de casa, com a cabeça entre as mãos, uma senhora de cabelo grisalho se aproximou. Ela carregava uma Bíblia na mão e um sorriso tranquilo. Moço, você parece muito abatido. Posso sentar aqui do seu lado? Renato apenas assentiu, sem ânimo para responder. A senhora se apresentou como Dona Maria, membro da Igreja Universal do Reino de Deus há mais de 20 anos. Filho, eu já vi muitos homens como você, bons trabalhadores, pais de família, que de repente se veem afundados em problemas. Mas eu também já vi milagres. Ela colocou a mão no ombro dele. Na minha igreja, Deus opera o impossível. Você já foi numa igreja universal? Renato balançou a cabeça. Nunca havia pisado em uma igreja evangélica. Sempre achou que aquilo era para os outros, que sua fé, se é que ainda tinha alguma, era suficiente. Venha comigo domingo, insistiu Dona Maria, entregando-lhe um folheto com o endereço do templo mais próximo. Às 10 horas tem um culto de libertação. Deus vai te ouvir. Renato guardou o papel no bolso, mais por educação do que por interesse. Mas naquela noite, enquanto Ana e as crianças dormiam, ele pegou o folheto e olhou para o endereço. Algo dentro dele, uma faísca quase apagada, pareceu acender. O primeiro passo. No domingo seguinte, Renato entrou na Igreja Universal com o coração batendo forte. O lugar era simples, mas cheio de energia. As pessoas cantavam com entusiasmo, algumas levantavam as mãos, outras choravam. No altar, o pastor falava com uma autoridade que Renato nunca havia visto antes. Hoje é o dia da sua libertação. Deus não quer te ver escravo das dívidas, da depressão, do desânimo. Sua voz ecoava pelo templo. Se você está aqui com um problema, levante a mão. Renato hesitou, mas algo o fez erguer a mão tremula. Imediatamente, um obreiro se aproximou e o levou até a frente, onde o pastor o recebeu com um abraço firme. Qual é o seu nome, irmão? Renato. Renato, hoje Jesus vai te libertar. O pastor ungiu suas mãos com óleo e colocou-as sobre a cabeça de Renato. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de pobreza, de doença, de desânimo sobre a sua vida. Saia, espírito de depressão, em nome de Jesus. Renato sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não era imaginação, era como se algo pesado estivesse saindo dele. As lágrimas vieram sem controle, e ele caiu de joelhos, chorando como nunca havia chorado antes. Ao seu lado, pessoas oravam em línguas, outras gritavam glória a Deus, e o pastor continuou. Você não está sozinho, Renato. Deus está te chamando para uma nova história. Naquele momento, algo mudou. Não era mágica, era fé. Uma fé que Renato não sabia que ainda tinha. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Renato voltou à igreja.
Participou da corrente de oração na terça-feira, onde dezenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus por milagres. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas não como pagamento, mas como um ato de fé. Quando você entrega o que tem a Deus, Ele multiplica. Disse o pastor. Não é sobre dinheiro, é sobre confiança. Renato, que mal tinha para comer, sentiu medo. Como dar o dízimo se não conseguia pagar as contas? Mas algo dentro dele o impulsionou. Naquela noite, ele e Ana sentaram à mesa e, com lágrimas nos olhos, separaram os 10% do pouco que tinham. Se Deus é fiel, Ele vai honrar, disse Ana, segurando a mão do marido. Na fogueira santa de sexta-feira, Renato foi ao altar novamente. Dessa vez, o pastor falou sobre quebra de maldições familiares. Muitas vezes, o que você está passando não é por acaso. É herança de gerações passadas. Mas hoje, isso acaba. Renato lembrava do pai, um homem amargurado que morreu cedo, sempre endividado. Seria aquilo uma maldição? O pastor orou com unção, e Renato sentiu como se correntes estivessem se partindo. Quando saiu da igreja naquela noite, o peso no peito havia diminuído. O milagre. Na semana seguinte, Renato recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era um antigo cliente, dono de uma frota de táxis, que havia sumido há anos. Renato, meu amigo, você se lembra de mim? Preciso de um mecânico de confiança para cuidar dos meus carros. Ouvi dizer que você está passando por dificuldades. Quero te ajudar. Renato quase não acreditou. O homem ofereceu um contrato fixo para manutenção de 15 carros, com pagamento adiantado. Era o suficiente para quitar as dívidas mais urgentes e ainda sobrar. Mas o milagre não parou por aí. Naquele mesmo dia, Renato foi ao médico para um check-up. A úlcera, que antes o deixava acamado de dor, havia desaparecido. O médico, surpreso, pediu novos exames. Não tem explicação médica, disse. É como se você nunca tivesse tido nada. Renato sabia a explicação, era Deus. Era a fé. Era a Igreja Universal, onde ele havia aprendido que, mesmo no fundo do poço, há uma mão estendida para te puxar para cima. A transformação. Hoje, um ano depois, Renato não é mais o mesmo homem. Sua oficina está cheia, ele contrata 2 funcionários, e as dívidas são coisa do passado. Mas o maior milagre não foi o dinheiro, foi a paz. Renato agora é um homem de oração. Participa das vigílias nas madrugadas, leva sua família aos cultos, e sempre que pode, dá seu testemunho no altar. Eu aprendi que Deus não abandona ninguém, diz ele, com os olhos brilhando. Mas Ele quer que a gente dê o primeiro passo. Que a gente creia, mesmo quando tudo parece perdido. Ana, ao seu lado, sorri. O Renato que eu conheço hoje não é o mesmo que entrou naquela igreja pela primeira vez. Ele está vivo de verdade. E é assim que Renato encerra seu testemunho, sempre com a mesma frase. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta acreditar. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas. São realidades que transformam vidas todos os dias. E a de Renato é apenas mais uma prova de que, com fé, nada é impossível. A vida de Renato e Ana mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era um lar marcado por brigas, dívidas e desespero, agora respirava paz e propósito. Mas Deus não havia terminado de agir na vida deles. Um dia, enquanto assistiam ao culto na Universal, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui quer ser batizado nas águas? Quem quer selar sua aliança com Deus? Renato sentiu algo forte no coração. Era como se uma voz sussurrasse: chegou a hora. Ele olhou para Ana, que já chorava. Sem dizer uma palavra, os 2 se levantaram e foram até a frente. Naquele mesmo dia, foram batizados. E foi como se uma corrente de bênção se abrisse sobre eles. Poucos meses depois, Renato recebeu uma proposta de emprego que nem sonhava. Uma empresa grande, com salário justo e estabilidade. Mas o mais incrível não foi só isso. O dono da empresa, um homem sério e reservado, um dia o chamou no escritório e perguntou: Renato, você é daquela igreja que fica na rua tal, não é? Sim, senhor, respondeu, surpreso. Pois é.
minha filha passou por um problema sério de saúde. Os médicos disseram que não tinha jeito. Mas minha esposa começou a frequentar a Universal e levou a menina lá. Hoje ela está curada. O homem fez uma pausa, emocionado. Foi por isso que eu contratei você. Porque eu acredito que Deus abençoa quem está nesse caminho. Renato não conseguia acreditar. Não só Deus tinha restaurado sua vida, como agora estava usando ele para abençoar outros. E não parou por aí. Ana, que antes vivia doente e depressiva, começou a participar dos grupos de oração para mulheres. Aprendeu a perdoar, a se valorizar e, principalmente, a confiar em Deus. Um dia, ela chegou em casa com uma notícia que deixou Renato de queixo caído. Amor, eu vou abrir um negócio. Uma lanchonete pequena, perto da igreja. O pastor orou por mim e eu tive uma ideia clara. Filha, você vai servir comida, mas também vai servir esperança. E foi exatamente isso que aconteceu. A lanchonete de Ana não era só um lugar para comer, mas um ponto de luz. Ela colocava versículos nas paredes, orava pelos clientes e muitas vezes, depois do expediente, levava pessoas para os cultos. Até um casal que estava prestes a se separar se reconciliou depois de conversar com ela. Os filhos deles, que antes viviam rebelado, também mudaram. O mais velho, que já tinha se envolvido com más companhias, começou a frequentar a escola da fé para jovens. Hoje, é obreiro e ajuda no trabalho com os adolescentes da igreja. Pai, eu não quero que nenhum jovem passe pelo que eu passei, disse-lhe certa vez. Se Deus me tirou do lixo, Ele pode tirar qualquer um. Renato, ao ouvir isso, não segurou as lágrimas. Era como se Deus estivesse lhe mostrando: veja o que eu fiz com a sua família. E isso é só o começo. Hoje, quando Renato sobe ao altar para dar seu testemunho, não fala só da sua cura, mas de tudo o que Deus continuou fazendo. Das portas que se abriram, das vidas que foram tocadas através deles, da alegria que agora reina em seu lar. Muitas pessoas me perguntam: Renato, como você conseguiu? Diz ele, olhando para a congregação. Eu respondo: não fui eu. Foi Deus. E Ele não faz acepção de pessoas. Se fez por um homem quebrado como eu, que só sabia beber e brigar, imagine o que Ele pode fazer por você. E é assim que a história de Renato se torna um farol. Porque na Universal, os milagres não são coisas do passado. São sinais de que Deus está vivo, agindo hoje, transformando o impossível em realidade para quem crê. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos dele, até as cinzas vira beleza. E essa é a maior prova de que, com Deus, não há limites para a restauração. O testemunho de Renato não parou por aí. Depois daquele dia em que ele subiu ao púlpito pela primeira vez, algo mudou não só nele, mas em todos que o ouviram. Muitas pessoas que estavam ali, com problemas que pareciam sem solução, começaram a enxergar uma luz. Alguns, com vícios que os destruíam há anos, outros com doenças que os médicos já tinham desistido, e até aqueles que carregavam uma dor tão profunda que nem sabiam mais chorar. Uma dessas pessoas era Dona Maria, uma senhora de 62 anos que há mais de uma década lutava contra um câncer agressivo. Os médicos tinham dito que era questão de meses, que ela deveria se preparar. Mas Dona Maria não queria se preparar para morrer, ela queria viver. Quando ouviu Renato falar sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dela acendeu. Se Deus fez isso por ele, pode fazer por mim também, pensou. Ela começou a frequentar as reuniões, a orar com fé, a declarar a cura em voz alta, mesmo quando as dores pareciam insuportáveis. Até que, em uma terça-feira de noite, durante a campanha dos israelitas, o pastor fez uma oração forte e pediu que todos que precisavam de um milagre levantassem as mãos. Dona Maria levantou a sua, trêmula, mas cheia de fé. Naquela noite, ela sentiu algo diferente, uma paz que não vinha dos remédios, uma certeza que não vinha dos médicos. No dia seguinte, os exames mostravam: o tumor havia regredido de forma inexplicável. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Dona Maria sorria, porque ela sabia a explicação: era Deus. Era o mesmo Deus que tinha tirado Renato das ruas, que tinha restaurado seu casamento, que tinha transformado cinzas em beleza. E não foi só ela. Júnior, um jovem de 22 anos viciado em drogas desde os 14, também ouviu a história de Renato e decidiu dar uma chance para Deus.
Ele chegou à igreja sujo, tremendo, com olheiras fundas e a autoestima no chão. Mas ali, entre os irmãos que o abraçaram sem julgamento, entre as orações que foram feitas por ele, algo começou a mudar. As crises de abstinência eram fortes, mas a cada reunião, ele sentia uma força nova. Até que, depois de 3 meses, ele subiu ao altar para dar seu próprio testemunho, livre. Sem nenhuma recaída. Com um emprego, com a família reunida, com um sorriso que há muito tempo não via no próprio rosto. Eu pensava que não tinha mais jeito, ele disse, com a voz embargada. Mas Deus mostrou que, quando a gente se entrega, Ele faz o impossível. E assim, a história de Renato foi se multiplicando. Cada vida transformada se tornava uma nova prova de que Deus não muda. Que Ele ainda opera milagres. Que a Universal não é só um lugar de pregação, mas um campo de batalhas vencidas, de lágrimas enxugadas, de sonhos ressuscitados. Hoje, Renato não é mais aquele homem quebrado. Ele é um obreiro na igreja, ajuda outros que estão onde ele já esteve, e seu casamento é um exemplo de restauração. Sua filha, que antes tinha vergonha de apresentá-lo para os amigos, agora o chama de meu herói. E toda vez que alguém pergunta como tudo isso foi possível, ele repete, com os olhos brilhando: não foi força minha. Foi a mão de Deus. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta acreditar. Porque na Universal, os milagres não são lendas. São realidades. São histórias como a de Renato, Dona Maria, Júnior e tantíssimos outros que descobriram que, quando a gente para de confiar no que vê e começa a confiar em quem tudo vê, as cadeias se quebram, as doenças fogem e a vida ganha um novo sentido. E a melhor parte? Essa história não acabou. Ela continua sendo escrita, todos os dias, na vida de quem decide dar um passo de fé. Porque Deus não se cansa de fazer o extraordinário. E Ele está só esperando você dizer: eu creio. Na mesma semana em que Renato compartilhava seu testemunho na igreja, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Fernanda entrava pela primeira vez nas portas da Universal. Ela chegava arrastando os pés, com o peso de uma dor que parecia não ter fim. Havia 3 anos, seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava preso em um quadro de autismo severo. Os médicos tinham sido claros: ele nunca vai falar, nunca vai ter independência, prepare-se para uma vida de cuidados constantes. Fernanda já havia tentado de tudo: terapias caríssimas, remédios que só deixavam Lucas ainda mais agitado, promessas de especialistas em que nunca se cumpriram. Até que, exausta, ouviu no rádio o depoimento de uma mãe cujo filho havia sido libertado de uma doença considerada incurável na Universal. Algo dentro dela disse: vá. Só mais uma tentativa. E ali estava ela, com Lucas no colo, os olhos inchados de chorar, mas o coração ainda teimando em esperar. O pastor a recebeu com um sorriso que pareceu abraçar sua alma. Não houve palavras bonitas ou falsas promessas, apenas uma pergunta simples: você acredita que Deus pode mudar essa história? Fernanda, com a voz embargada, balbuciou: eu quero acreditar, pastor. Mas é tão difícil. Ele então colocou a mão no ombro dela e disse: Deus não precisa da sua força. Ele só precisa da sua permissão. Naquele dia, Fernanda começou a frequentar as reuniões de terça-feira, levando Lucas sempre com ela. As primeiras semanas foram difíceis. O menino se debateu, gritou, quebrou coisas dentro do templo. Alguns olhavam com pena, outros com julgamento. Mas Fernanda não desistiu. Toda vez que o pastor orava por Lucas, ela segurava as mãos do filho e sussurrava: Jesus, toca nele. Eu sei que o Senhor pode. Até que, na sexta reunião, algo aconteceu. Lucas estava sentado no chão, como de costume, balançando o corpo para frente e para trás, quando de repente parou. Os olhos, antes distantes, fixaram-se no pastor que pregava. Fernanda prendeu a respiração. Então, bem baixo, quase um cochicho, saiu da boca do menino uma palavra que ela não ouvia há anos: mãe. O templo inteiro ficou em silêncio. Fernanda caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo sem controle. Meu filho falou, ela gritou, enquanto Lucas, como se acordasse de um longo sono, olhou ao redor e repetiu, dessa vez mais claro: mamãe. Água. Era a primeira frase completa que ele dizia em anos. O milagre não parou por aí.
Nas semanas seguintes, Lucas começou a responder a comandos, a brincar com outras crianças, a comer sozinho. Os médicos que antes davam sentenças de desespero agora coçavam a cabeça, sem explicação. Isso não tem lógica médica, disseram. Fernanda sorria e respondia, não é lógica. É milagre. Hoje, Lucas tem 9 anos, frequenta a escola regular e adora contar para todo mundo que Jesus me curou. Fernanda, que antes vivia trancada em casa com vergonha do olhar dos outros, agora é uma das primeiras a chegar na igreja. Ela ajuda outras mães que chegam desesperadas, segura suas mãos e diz, eu já estive no seu lugar. Mas Deus não desistiu de mim. E não vai desistir de você. E assim, como Renato, como Dona Maria, como tantíssimos outros, Fernanda descobriu que na Universal não há casos perdidos. Há apenas vidas esperando um toque de fé. Porque quando a gente para de ouvir o não dá do mundo e começa a ouvir o eu posso de Deus, até o impossível se rende. E a história continua. Talvez a próxima página seja escrita por você. O milagre que não acabou. Anos depois, Lucas não era só um menino que superou as limitações, era um símbolo vivo de que a fé move montanhas. Os médicos que um dia disseram a ele nunca andará agora o viam correndo no pátio da escola, chutando bola com os amigos. Fernanda, que antes escondia as lágrimas atrás de portas fechadas, agora abraçava desconhecidos nos corredores da Universal, compartilhando não apenas sua história, mas a certeza de que nenhum choro é ignorado por Deus. Certa manhã, uma mãe desesperada chegou à igreja carregando um filho com o mesmo diagnóstico de Lucas. Seus olhos estavam vazios de esperança, mas Fernanda olhou firme e disse, Deus não muda o passado, mas ele reescreve o futuro. O que parece o fim, para ele é só o começo. Aquela mulher, meses depois, voltaria com o filho nos braços andando. A reflexão que fica. Milagres não são apenas curas. São as mãos que se estendem quando tudo desaba, a força que nasce onde só havia fraqueza, a luz que rompe a escuridão quando a gente insiste em acreditar. Fernanda aprendeu que a dor não é um castigo, mas um convite para confiar além do que se vê, para lutar além do que se entende. A lição. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E você? Já parou para ouvir o que ele sussurra no seu impossível? Talvez sua história de não dá esteja prestes a virar um eis que tudo se fez novo. A próxima página pode ser sua. Basta crer.